é fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Por quê? Porque é mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Mais fiel é o nosso Deus. O Senhor é maravilhoso, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O medo vem a todo instante para querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. E então, ouvi a voz de quem, irmãos? De Deus bradar, aleluia, dizendo: espere um pouco, que agora eu vou falar, aleluias, oh glória a Deus. E ele disse: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? Aleluia. E meus caminhos são maiores que os seus. Igreja, então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque Deus é fiel. Oh, glória. Cante nessa noite, louve a Ele nessa noite, aleluia. É fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é o Senhor, mais fiel é Deus, que disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Sabe por que Ele é fiel? Sabe por que Ele é fiel? Aleluia. Mas sempre chega, Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Então se prepare, prepara o coração para ver Deus completar essa linda obra que Ele já começou na sua vida. E você vai cantar. Eu creio nessa noite, eu creio. Quem começou a boa obra é fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Quem começou, aleluia, é fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo, oh glória, passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel é o teu Deus, nunca houve e jamais haverá.
Aleluia. Maravilha. Que bênção, que bênção. Oh, glória, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu quero ser bastante breve, irmãos. Não vou demorar. 2 Reis, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo de número 16. Louvado seja Deus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim, irmãos: E Eliseu lhe declarou, por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou, e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Você ouviu amém? Amém. Maravilha. Pode ser. Irmãos, eu quero falar nessa noite, pregar nessa noite, um texto bastante conhecido, bem simples, irmãos, para que nós possamos juntos aprender a palavra de Deus, nesta caminhada que temos de fé. Eu nasci no Evangelho, louvado seja Deus, pela misericórdia do Senhor. Nasci no berço evangélico, meus pais já eram cristãos. Quando eu nasci, eles pastoreavam a igreja, e assim eu cresci no Evangelho do Senhor, como o pastor disse. O pastor me conhece aí há pouco tempo, assim, anos, alguns aninhos, né, pastor? Eu estou em Bom Jesus tem uns 10 anos, nós estamos aqui. Mas nessa caminhada que temos aí de fé, irmãos, eu ouvi a palavra de sempre aprender. Pastor, pregador, ele está sempre aprendendo, irmãos. Todo dia, sempre tem uma situação nova, algo novo para que nós possamos aprender. Então, assim, o pregador, quem lê a Bíblia, nunca se forma. Ele nunca se forma para dizer assim, completei meus estudos aqui. Não, ele está sempre aprendendo. Até porque o Senhor diz em sua palavra que a sua palavra é como uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então essa água, irmãos, ela vai jorrar sempre, ela não tem fim. Sempre ela vai ter algo novo, sempre vai ter água limpa, sempre vai ter água para matar a nossa sede, assim como Jesus falou, irmãos, para aquela mulher ali no poço de Jacó, ali perto de Samaria. Louvado seja Deus. Quando nós pregamos aqui o texto que lemos, e não é a primeira vez que eu estou ministrando acerca da mulher sunamita, nós queremos falar nessa noite a respeito de fé, a respeito de gratidão, a respeito de atitude que gera a fé. A Bíblia nos diz que o profeta Eliseu, no capítulo de número 4 aqui, 2 Reis, Eliseu um dia foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica daquela cidade. Segundo a história, Eliseu, irmãos, ele saía de Samaria para o Monte Carmelo. E no meio dessas viagens entre Samaria e Monte Carmelo, a história nos diz, irmãos, que a cidade de Sunem ficava no meio desse percurso. Então o profeta Eliseu, ele sai de Samaria para ir ao Monte Carmelo, e dependendo dali, irmãos, do percurso, ele ia gastar ali 40 a 50 quilômetros de distância. Então no meio desse percurso, irmãos, a pé, certamente ele passava por Sunem para fazer uma refeição, para descansar, para depois seguir viagem para o Monte Carmelo. Onde que é o Monte Carmelo, irmãos? Era o lugar onde Eliseu ficava uma boa parte de um tempo para falar com Deus, se revestir da graça, se revestir do Senhor, irmãos, ali orar. O Monte Carmelo tão falado na Bíblia, louvado seja Deus.
Em uma dessas viagens, a Bíblia nos diz que Eliseu conhece uma mulher rica da cidade de Sunem. E é interessante que ele sempre passa por ali, e um certo dia, aquela mulher resolve ter gratidão por ter um profeta de Deus sempre indo à sua casa comer pão. Ou seja, o profeta Eliseu ia na casa da mulher sunamita apenas comer pão, apenas conversar, porque ali, nesse percurso de viagem, nessas passagens por Sunem, acredito que gera uma amizade entre eles, entre a família, entre a mulher sunamita, entre seu esposo. Gera ali uma certa amizade. Mas um certo dia ela resolve usar de compaixão, de gratidão por ter o profeta de Deus ali sempre em sua casa. O que ela resolve fazer, irmãos? Ela chama o seu marido e diz: vamos construir um quarto para que o profeta possa repousar toda vez que vier à nossa casa. Então, toda vez que o profeta Eliseu vir a Sunem, ele precisará ir viagem para o Monte Carmelo, ou quando ele vier do Monte Carmelo, ele precisar ir de volta para a sua cidade. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai ter um lugar onde ele possa repousar, onde ele possa descansar para seguir viagem. Ela chama seu esposo e conversa e diz: vamos fazer o quarto no terraço. Vamos pôr uma mesa, vamos pôr uma cadeira, uma lamparina e pôr uma cama para o profeta descansar. E assim eles fizeram. Eles constroem o quarto, põe a cama, põe a mesa, a lamparina, a cadeira, e assim eles põem o lugar ao qual o profeta iria descansar todas as vezes que ali passava. Por usar de gratidão para com eles, por ter um homem de Deus sempre ali passando em sua casa, por causa da amizade para com o profeta do Senhor, um certo dia Eliseu diz: precisamos fazer algo por ela. E quando ele resolve também usar de gratidão por a recepção, pela amizade, por tudo que recebe ali naquela casa, a Bíblia nos diz que ele resolve interceder pela mulher sunamita e manda chamá-la. Geazi, que era o seu ajudante, diz: vá lá, chame a mulher sunamita, porque nós precisamos retribuir a ela o que ela faz para conosco todas as vezes que passamos por Sunem, a cidade de Sunem. A Bíblia nos diz que, louvado seja Deus, ela chega, ouve ali a oferta, a fala do profeta acerca de fazer algo por ela, né, irmãos? Mas ela diz: não precisa fazer nada por mim, porque eu vivo bem entre meu povo, eu não preciso de nada, né? Eu vivo uma vida tranquilamente social, financeira. Ela está dizendo assim: eu estou super bem, eu não preciso de nada. Eu estou usando de gratidão aquilo que o Senhor me deu para também abençoar, né, irmãos, a vida do profeta, do seu auxiliar, que era o Geazi, assim como o pastor, né, irmãos, me ofertou um altar e eu dividi no meio e ofertei outra igreja também, né? O altar da igreja aqui serviu para 2 igrejas. Deus abençoe o pastor Eli. Sempre usando de gratidão. Eu falo: não, a gratidão que eu tenho para com vocês, né, é essa, eu não preciso de nada, pode ficar tranquilo. Mas, irmãos, quando nós somos generosos, quando nós temos gratidão no nosso coração, nosso pastor presidente sempre diz que a gratidão é a memória do coração, irmãos. Aleluia. Quando nós temos um bom coração, quando nós usamos a nossa generosidade, irmãos, tudo isso volta para nós depois. A Bíblia diz no livro Eclesiastes 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ele achará, irmãos. Não é lançar o nosso pão lá na corrente, não, lá a comida, não, irmãos. É ser generoso para com o nosso próximo, com a nossa igreja, com nossos pastores. É ser generoso, irmãos, aleluia, com a nossa família. Ser generoso. Precisamos ser generosos. Ter um coração voluntário para ofertar, para abençoar a igreja, para abençoar o nosso próximo, o nosso pastor. Eu sempre prezo isso. Pastor, eu gosto de defender pastor. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas vamos prosseguir. Generosidade.
como ela usa de generosidade para com o profeta diz, precisamos fazer algo pela sunamita. Geazi chega para ele e fala assim, olha, meu senhor, ela não tem filho. E seu marido também já é bastante idoso. Tem alguma coisa errada aqui. Essa mulher é feliz, ela tem dinheiro, ela é rica, ela vive bem entre a sociedade. É uma mulher, né, bem social. Mas eu acho que tem uma tristeza aí, ela não tem filho. Tem algo que não bate aí, ela não é feliz por um lado. Porque quem é feliz sem ter seus frutos? Ninguém é. Todos querem. E eles percebem isso. Então vamos chamar ela. De novo. Mas de novo, meu senhor, se chama ela. Aí quando ela chega, ele diz assim, no ano que vem, terás um filho nos teus braços. Senhor, mas não iluda a tua serva. Meu marido, ela quer dizer isso aqui, ó. Meu marido já é bastante idoso. Nós já estamos aqui, já passamos do tempo de ter filhos. Nós já tentamos, não conseguimos. Ela só falta dizer isso. Não me iluda mais. Quando ela diz não me iluda, ela está dizendo assim, eu já desisti. Para mim, eu acho que não tem jeito mais. Mas ele disse assim, digo e garanto. Existe 2 tipos de profecia. Aquela que Deus manda o profeta falar para você. Quando Deus manda, irmãos. Deus mandou te dizer que Ele vai te dar algo, que Ele vai te entregar. Deus mandou te dizer. E observa que a Bíblia diz que ai daqueles que falam que eu falei sem eu ter falado. Então ai dos profetas que dizem e mentem no nome do Senhor. Então nós precisamos falar quando nós temos certeza que foi Deus que mandou nós falar. Amém, irmãos? Amém. Então assim, quando... Existem 2 tipos de profecia, se eu terminar. A profecia que Deus mandou nós falar é a que Ele entrega, e nós entregamos para a igreja ou para o irmão específico, para aquele que Deus nos enviar a falar. E existe a profecia que eu vou profetizar em nome do Senhor, como profeta de Deus, eu vou profetizar na tua vida, e vai acontecer, porque eu tenho intimidade com Deus para me dizer que vai acontecer na tua vida. Isso, irmãos, é fé e intimidade com Deus. Deus não mandou o profeta Eliseu chegar assim e falar, liga para ela, não. É ele que diz assim, como profeta do Senhor, eu te digo que ano que vem tu vai ter um filho nos teus braços. Amém? É como eu disser assim, olha, o que está acontecendo aí na sua vida? Tá dando errado isso, daquilo. Eu profetizo que ainda esse ano Deus vai abrir a porta. Eu não sei que porta que é, mas Deus vai abrir essa porta. Você crê, irmão? Se você crê que Deus vai abrir essa porta para você, aleluia, eu não sei se é no financeiro, se é sentimental, eu não sei se você sofre com algo, irmãos, é psicológico, é algo natural que tem acontecido na família, é falta de paz, é falta de alegria, eu não sei o que tem acontecido, mas Deus irá prover na sua vida em nome de Jesus. A gratidão, irmãos, a gratidão por ser acolhido, a gratidão por ser alimentado, a gratidão por ser bem cuidado. A Bíblia nos diz que ele profetizou sobre a vida dela. E no próximo ano, olha a sunamita, uma criança no colo. Olha a sunamita com um sonho realizado. Agora você imagina a alegria de uma mulher que não tinha frutos, que não tinha filhos, que vivia uma vida solitária, ela e seu marido apenas, porque todo mundo sabe que o filho é a alegria da casa. Aleluia. Menina é a alegria da casa. Chega, bagunça tudo. Às vezes os vô ficam nervosos. Tem vô aqui, irmãos? Tem, né? Tem vó. Menino chega em casa, faz uma bagunça danada, mas é a alegria da casa do vô, da casa da avó. Ô, glória aí, irmãos. Tem gerações, irmãos. Tem gerações aqui. Maravilha, glória a Deus. É a alegria da casa. A Bíblia nos diz, irmãos, que é até uma felicidade ali. Segundo a Bíblia, tem uma felicidade a mais ali na casa desse casal. Porque eles eram bem-sucedidos. Porque a Bíblia diz que eles eram ricos. A mulher era rica. Eles vivem bem entre a sociedade, porque ela falou, eu vivo bem entre meu povo. E agora eles têm o que faltava. Tem uma criança. Alguém que vai dar continuidade na sua posteridade, quer dizer, na sua linhagem, na sua família, e assim vai. A Bíblia nos diz que agora o menino é crescido. O menino é crescido, o pai chega no menino e fala assim, eu vou lá no campo, vou auxiliar os trabalhadores, vamos comigo? Bora.
Ou então até o menino fala assim, papai, deixa eu ir com o senhor. Não é assim, moço? Quem tem filho aí sabe. Papai, deixa eu ir com o senhor. Ele vai. A Bíblia diz que o menino estando no campo, o menino grita e diz, ai que dor. Ai minha cabeça. E quando ele disse assim, ai que dor, ai minha cabeça, o pai percebe que a criança está passando mal, chama o seu servo e diz, pega ele e leva para sua mãe. Sempre é assim, né? Sempre sobra para as mães, né? Sempre o pai vai dizer assim, não, o que é, menino? Está chorando? Não, não, vai lá levar para a mãe que a mãe resolve. O menino estava doente, leva para a mãe. Chega até a mãe, a Bíblia nos diz que o menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. A mãe consola o menino, tenta de todo jeito, mas não consegue sarar a sua enfermidade, o menino morre. Sabe o que acontece? Ela pega a criança, leva lá para o quarto do profeta, coloca sobre a cama do profeta, fecha a porta do quarto e vai buscar a solução para o problema. Mas há algo interessante nisso, porque a Bíblia nos diz que ela chama os servos, manda preparar a carruagem, e eles perguntam para ela o que está acontecendo, para onde ela vai, e ela não tem resposta para eles. Porque a resposta que ela queria estava no profeta Eliseu. A resposta que nós precisamos não estão nos profetas, estão em Deus. Aleluia. Embora naquele tempo os profetas eram intermediários de Deus, hoje nós precisamos de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar de contar a nossa vida para os outros, parar de contar nossos problemas para as pessoas, parar de buscar soluções em pessoas que não vão nos ajudar. Eu digo para você, pare de contar seus problemas para os outros. Você pode até dividir seu problema. Pastor, vem cá, me ajuda. Eu sei que o senhor tem muito probleminha para resolver, mas eu tenho mais um para o senhor, é assim mesmo. Tenho mais um, venha cá. Converse com o seu pastor, mas não conte seus problemas para ninguém. Ninguém resolve. Mais atrapalha do que resolve. A mulher sunamita entende que lá no profeta tem solução para o seu problema. Mas irmãos, é um filho morto. É um desespero sem tamanho. É uma alegria que reacende e depois se apaga. É uma esperança que reacende e depois morre. É uma alegria que vem e depois vai embora. E muito breve. Porque, irmãos, os anos passam muito depressa. Uma criança que nasce hoje, daqui a pouco tem 8 anos, como meu filho tem. Meu filho nasceu esses dias, completa 8 anos, agora dia 5. Irmãos, o tempo passa voando. Então a felicidade dela se foi muito depressa. Mas ela não desiste diante de um problema. Talvez qualquer um iria dizer assim, morreu, chama o marido, chama as pessoas, chama o amigo, vamos fazer o funeral e vamos enterrar. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, com seus sonhos, com seus projetos, com aquilo que Deus entregou na sua mão, com aquilo que Deus te deu no meio do caminho, e às vezes está na sua mão, e houve algo e veio para desistir, veio para fazer você parar, aleluia, e matou ali o seu projeto, e aí você, aleluia, simplesmente estagnou, enterrou, jogou fora e parou de insistir naquilo. Deus está dizendo para você nessa noite, não desista, busque quem te deu o projeto, porque Ele tem poder para restaurar de novo aquilo que você perdeu. Ele tem poder para restaurar de novo aquilo que o inimigo levou de você. Ele tem poder para restaurar de novo aquilo que você, por alguma fragilidade, você deixou escapar, deixou embora. Deus está dizendo nessa noite, Deus ainda ressuscita os sonhos, Deus ainda restaura a alegria, Deus ainda muda a história, Deus ainda faz, aleluia, algo grandioso pelos seus, basta ter fé. Sabe por quê a igreja do Senhor não recebe grandes milagres? Porque deixaram de profetizar grandes milagres. Você sabe por que a igreja do Senhor deixou, aleluia, de receber de Deus, aleluia, porque deixaram de acreditar no Senhor e ter fé o suficiente para receber aquilo que os nossos antepassados, aleluia, recebia antigamente. A mulher sunamita vai pelo caminho, e o interessante é que quando ela vai chegando no Monte Carmelo, olha só quem vem até ela, o auxiliar, o ajudante, o servo de Eliseu.
Porque Eliseu avista a mulher sunamita de longe. E não era comum a mulher ir lá. Não era comum ninguém ir atrás dele no Monte Carmelo. Observa que o profeta Eliseu, ele está num monte, em um momento com Deus, e ele olha, mas Deus não revela o que está passando sobre aquela mulher. E a Bíblia nos diz que ele mandou o seu servo ir e ter com ela, para ver o que tinha acontecido. Mas quando ele chega, no intermediário do caminho, chega até ela e fala assim: o que aconteceu? Como vai teu esposo? Como vai teu filho? Como vai a tua casa? Está tudo bem? E ela simplesmente diz: está tudo bem. E eu volto no ponto de novo dizendo que Geazi não tinha poder para fazer nada por ela. Não tinha poder para fazer nada por ela. Ele não podia fazer exatamente nada por ela. E a mulher sunamita entendia isso. Porque a Bíblia nos diz que ela chega no Monte Carmelo, ela chega diante do profeta, o profeta de Deus, aleluia, vai olhar para ela, mas ele ainda não consegue saber o que tinha acontecido, porque Deus também não revelará para ele. E quando ela se prostra no chão chorando, aleluia, a Bíblia nos diz que o Geazi tenta levantar ela do chão, e o profeta diz: deixa ela como ela está, porque Deus não me revelou ainda o tamanho da sua aflição, mas deixa ela, aleluia. Quando de repente ela solta a voz e diz: porventura eu te pedi filhos? Eu te pedi alguma coisa, profeta? O profeta não contou história, diz: Geazi, pega meu cajado. Ó, irmãos, isso é interessante. Pega meu cajado e vai e toca sobre o menino. Aleluia. Mas a mulher sunamita diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não sairei daqui enquanto o Senhor não for lá comigo. Você entende isso, irmãos? Você está entendendo isso? A mulher ela tem fé o suficiente que Deus irá fazer algo através do profeta. Mas ela não acredita que Geazi possa fazer. E até então, irmãos, não vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Geazi chegou lá na frente e nada aconteceu. Mas a solução vinha a caminho. Porque a mulher sunamita vem com o profeta logo em seguida. E quando o profeta chega na casa daquela mulher, a Bíblia diz que a alegria vai ser restaurada ali. A Bíblia nos deixa claro, irmãos, que a alegria vai ser restaurada ali. Porque o profeta de Deus, quando ele fala, quando o profeta de Deus, eu vou fazer a observação de novo, quando o profeta é de Deus, quando ele fala, irmãos, tem que acontecer. Quando o homem entende que, aleluia, pela palavra de Deus ele profetiza, quando ele entende que pelos caminhos do Senhor ele vive, quando ele entende que pela vontade do Senhor ele vive, quando ele entende que Deus é superior de todas as coisas e nós não somos nada, irmãos, a sua palavra tem vigor. Quando o homem tem intimidade com Deus na oração, quando o homem tem intimidade com Deus em seus comportamentos, naquilo que ele faz, por onde ele anda, aleluia, nós sabemos que a palavra desse profeta tem peso. Aleluia. Interessante que quando ele chega no quarto, a Bíblia nos diz que ele deitou sobre o menino. Olha só, o texto diz que ele deitou sobre o menino. E o seu corpo aqueceu o corpo daquele menino. E quando ele levantou, aleluia, quando ele levantou, a criança espirrou 7 vezes e voltou à vida. Mas quando nós falamos de voltar à vida, nós falamos, irmãos, aqui de algo extraordinário. E não é algo simples, porque não é todo dia. Não é todo dia que alguém ressuscita. Não é todo dia que acontece um milagre tão grandioso. Não é todo dia, aleluia, que existe uma mulher de tamanha fé. E por isso nós devemos se alegrar com essa palavra nessa noite, porque é uma palavra de ânimo para os nossos corações. Não é a palavra, não é aquela palavra de entregar chave, profecias e tal. É a palavra revelada. É nós falando de fé. Porque nós vivemos em um tempo em que a fé de muitos estão escassa. Estão se perdendo. Porque aumenta o problema, situações, a correria do dia a dia. Eu já ia citando aqui, para aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Já vou para o outro lado aqui agora, pastor.
Porque aumenta os problemas, aumenta as dificuldades. E aí a fé vai se desvaindo. Porque as pessoas deixaram de acreditar que vai voltar a ser feliz nesse casamento. As pessoas deixaram de acreditar que essa vida financeira não vai ter mais reviravolta. Deixaram de acreditar que Deus não vai salvar mais o filho, que Deus não vai mais salvar o esposo, a esposa, que o milagre não vai chegar para sua casa, que essa cura não vai chegar. As pessoas deixaram de acreditar. Mas olha só, irmãos, esse exemplo de fé dessa mulher para nós essa noite. Mesmo que a morte chega, não temos que desistir, porque nós sabemos que o dono da vida é o nosso Deus. O nosso Deus tem o poder. O nosso Deus tem o poder. A Bíblia nos diz que Deus contempla essa humanidade, irmãos, inteira, como uma gotinha de água no fundo de um balde. Você já observou isso? Será que você consegue olhar para o fundo de um balde e uma gotinha de água ali e você vê todo esse universo? A Bíblia diz que Deus chama o universo inteiro na palma da sua mão. E também ela nos confirma que os céus é a morada do Senhor e que a terra é o estrado dos pés. Enquanto Ele está lá no céu, em sua morada, os seus pés estão sobre a terra firmado, olhando para você em cada passo, em cada aleluia, em cada sofrimento, em cada alegria, toda lágrima que você chora, o Senhor contempla, toda alegria que você tem, o Senhor contempla, as noites mal dormidas, o Senhor contempla, o esforço que você faz pela obra do Senhor, o Senhor contempla, tudo que você faz aqui, o Senhor te vê. O Senhor não te desampara. Ele não te deixa. A Bíblia nos diz, pode uma mãe se esquecer do filho, mas o Senhor jamais te deixará sozinho. Amém, irmãos? Pode uma mãe esquecer do filho? Pode. É raro, mas tem. Uma mãe pode esquecer do filho. Não quero não. Não quero essa criança não. Entrega para lá para outra pessoa. Não quero. Pode acontecer, embora seja raro. Mas Deus nunca desampara o filho seu. Deus nunca deixa o filho seu. É tanto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna, vida com abundância. Você crê nessa vida eterna? Você crê nessa vida com abundância, irmãos? Então glorifica o Senhor nessa noite. Oh glória, aleluia, vida. Existe vida aí. Porque aonde Jesus chega, aonde Deus chega, aonde o profeta chega, aonde a unção do Senhor chega, até a morte tem que respeitar, irmãos. Tem que respeitar. Quando o profeta chega naquela casa, tem tristeza por parte de não ter realizado um sonho. Quando de repente o sonho se realiza, de repente chega o momento da adversidade, mas o profeta está ali e quando o profeta chega, ele devolve a alegria de novo para aquela casa. Ele devolve de novo a alegria para aquele coração. Você imagina a mulher sunamita contando a história, pastor, para as amigas, para o marido depois. O marido chega depois, mais tarde, e fala assim, cadê a criança? Cadê meu filho? Aqui. Melhorou da dor? Melhorou. Mas eu tenho toda uma história para te contar. O quê? Ele morreu. Mas morreu como? Está vivo? Morreu. Mas eu fui atrás do profeta. Aí o profeta mandou ele vir, o servo dele vir. E eu falei, não, só vou se você for. Então nós temos que ter atitude, irmãos. Lembra que eu falei? Nós temos que ter atitude. Se nós ficarmos assim nesse eu não sei se eu vou, não sei se eu faço, não sei se eu abençoo, não sei se não sei se eu oro. Irmãos, não tem esse negócio de meio termo, irmãos. Nós temos que ser. A palavra diz, é sim ou não. Nossa palavra tem que ser sim ou não. A palavra do crente é sim ou não. Eu vou fazer. Deus, eu vou fazer. Aleluia. Deus, eu vou entregar. Deus, eu vou me entregar para o Senhor. Faz igual a Ana. Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho homem, ainda exigiu ainda exigiu. Você fala assim, Senhor, me dá um fruto, um filho. Não, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu quero um filho homem. Quero honra. Porque naquele tempo, irmãos, se você tivesse um filho homem, ele servia para vários serviços. Servir no templo, né? Como na linhagem dos sacerdotes. Poderia ser um guerreiro, poderia ser um sustentador da família e tal. Mas ela falou assim, eu quero um que vai honrar a família. Eu quero um homem e eu quero entregar ele no tempo do Senhor. Ela ainda exigiu. Nós precisamos ter atitude, coragem. Falar, Deus, eu quero que o Senhor me dê assim. Tem irmão sonhando. Esse dia uma irmã falou lá na igreja,
Ai, se Deus me desse pelo menos um carrinho velho para poder carregar esses trem aqui, trabalhar na obra do Senhor. Aí Deus deu um Corsinha 98, irmãos. Um Caimo, né? Uma folga danada. Não tem nada a ver com o carro, irmãos. Nós andamos de carro velho, eu já andei de jumento. Né, irmãos? Não tem nada a ver com o carro, não é nada disso. Né? A gente andava ali na região da Bahia, nós saía da Baixa das Cabaças, da fazenda, nós ia até o Riacho, né, irmãos? Cultuar o Senhor de carroça, né? O jumento, de jumento. Eu tinha até nome, 25. Era nós lá louvando o Senhor, lua clara e vindo louvando o Senhor, meus pais. E a gente louvando o Senhor, bora 25, louvando o Senhor, não tem nenhum problema. A gente já andou de carro novo, já andou de bicicleta, já andou de carroça. O problema, irmãos, é saber pedir para o Senhor. O problema é saber exigir aquilo que queremos. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pediu mal, não sabe pedir, irmãos. Nós não sabemos pedir. É por isso que quando oramos dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-me a pedir, porque às vezes eu peço e não recebo porque eu peço mal. Um dia você pede um carro, outro dia você pede a bicicleta, outro dia você pede algo, você pede aquilo. Deus quer te dar uma caixa de som de 100 watts e você quer comprar uma de 3. Esse é um exemplo. Deus quer te dar algo muito maior e você está insistindo em algo muito menor. Ou então você está se conformando com aquela situação. Tá bom. Pelo menos eu vivi um tempo com ele. Eu não tinha filho mesmo, vivi essa alegria, essa experiência, tá bom, se encerrou. Não, se encerrou não. Se o Senhor me deu, é meu e eu quero, nada vai levar. É meu. Tome posse, irmãos, daquilo que é seu. Deus vai restituir para você. Eu não sei o que você perdeu. Ah, mas se foi, não tem mais jeito. Tem sim. Deus irá fazer algo por você. Levante sua cabeça nessa noite e glorifique ao Senhor, porque Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para sua casa. Deus tem vitória para sua família. Deus tem vitória para seus filhos. Deus tem vitória para sua esposa, para seu esposo. Deus tem vitória para você. Eu creio e profetizo sobre a sua vida nessa noite. Deus tem vitória para essa igreja. Deus tem vitória para a vida do pastor Eli. Deus tem negócio com essa igreja aqui nesse lugar, irmão. Eu profetizo sobre a vida dessa igreja em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Cada dia mais que Deus possa abençoar o ministério, o pastor Eli, todos os obreiros, todos os irmãos. Profetizo em nome de Jesus. Eu quero encerrar, irmãos. Nós precisamos ter, irmãos, essa convicção. Essa convicção. Primeiro aprendemos, sermos gratos, generosos com aqueles que são, aleluia, generosos para conosco. E até mesmo aqueles que não são. Precisamos ter gratidão, irmãos, por aquilo que recebemos, seja em cuidados, seja por aquilo que oferecem a nós. Precisamos ser grato e nunca ser ingrato. Aprenda isso, nunca ser ingrato com ninguém. Louvado seja Deus. E por final, precisamos ter atitude. Nunca iremos aceitar, aleluia, até que Deus fale. Se Deus falar, irmãos, aí acabou. Mas enquanto Deus não dá a palavra final, o médico pode dizer, o juiz pode dizer, a sentença pode sair, qualquer um pode falar, a maldição pode vir de alguém, de aqui e de lá. Mas se Deus falar, irmãos, está decretado. A porta que ele abre, ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero devolver o microfone para o pastor nesta noite. Amém? Agradecendo aos irmãos. Dizendo, lembre-se dessa palavra. Seja grato. Tenha fé. Mas tenha sempre a atitude. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.